Muito estimado Padre Renato, nosso vigário paroquial, que nos assiste nesta missa bonita da véspera de Pentecostes, com a crisma e a primeira comunhão de vocês aqui na nossa Igreja Matriz de Santana de Posse, Goiás. Celebrar Pentecostes é mergulhar no mistério da alma da Igreja. No Antigo Testamento, nós temos a narração, através da Escritura, da antiga criação. Deus que criou tudo por amor, e quando tudo estava pronto, criou a pessoa humana, Adão e Eva. Mas o orgulho, que é o pecado dos anjos, entrou no coração da humanidade antiga, colocando-a sobre a escravidão da morte. Por causa do pecado, da opção contra Deus, a humanidade recebeu a sentença mais triste: morrerás. A Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo é a expressão profunda do amor do Pai para a salvação da humanidade. Deus que nos criou livres, a ponto de nos deixar livremente fazer o que quer, inclusive pecar, não desistiu da humanidade, a obra-prima da criação. E nosso Senhor Jesus Cristo é a misericórdia do Pai, preparada ao longo dos séculos no Antigo Testamento para a restauração da humanidade, para que nós pudéssemos ser salvos. Nosso Senhor inaugura a nova criação, uma criação agora renovada, consciente de que o amor de Deus é maior do que a morte. E, portanto, quem aceita este amor muda também a sua sorte neste mundo. E nosso Senhor promete o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitou ou pairou sobre a obra da criação quando a terra, quando o mundo criado estava no caos. O Espírito pairou sobre o caos. E agora o Espírito Santo vem completar a nova criação inaugurada por Cristo na cruz, restaurando a ordem espiritual no caos, naquilo que estava tudo perdido, tudo corrompido. Nós escutamos a primeira leitura, que é tirada do capítulo 11 do Gênesis, que narra a grande façanha da humanidade em construir a Torre de Babel. Nós queremos uma torre que alcance o céu, de onde nós possamos ver tudo, controlar tudo. E essa torre foi sendo construída, a torre do orgulho. Não foi uma torre construída pela fé, mas pelo orgulho. E Deus confunde aquela humanidade que construía a Torre de Babel. De repente eles não se entendem mais. A linguagem bagunçou. Pedia cimento, vinha madeira. Pedia areia, vinha ferro. E a confusão foi tanta que o projeto orgulhoso da Babel ruiu. Isso é o símbolo da humanidade perdida, sem Deus, porque ela não se entende. Nós vivemos esse mundo assim, um mundo que não se entende. As pessoas voltadas para o mundo, voltadas para o orgulho, voltadas para aquilo que não salva, para as realidades que não falam a nossa alma, ao nosso coração. Como é triste isso. E o Pentecoste, o Espírito Santo, é o dom do Pai e do Filho
para reconstruir a unidade da Igreja permanentemente de todos nós. No Pentecoste, ao contrário da Babel, nós temos naquele momento da manifestação do Espírito Santo, gente de todos os países, cada um com a sua língua, e todos se entendiam, porque se na Babel a linguagem foi do orgulho, no Pentecostes é a linguagem do amor. Os gestos de amor são perceptíveis em qualquer língua, em qualquer lugar do mundo. O amor tem a mesma linguagem, tem os mesmos gestos. Isso é profundo. E o Espírito Santo, ele quer semear no nosso coração esse dom do amor, esse dom da bondade. Quando São Paulo fala na leitura aos Romanos, que nós ouvimos, que o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, é uma grande verdade. Porque o nosso espírito, ele nasceu pagão. O nosso espírito é fraco, ele é fragilizado. Se a gente não cuidar, nós nos moveremos para a lixeira do orgulho. Daí precisamos do discernimento espiritual, que São Paulo fala na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, 4 em diante. O Espírito Santo é que nos dá consciência se os meus pensamentos, se as minhas palavras, se as minhas atitudes estão em consonância com o Espírito Divino, ou em consonância somente com o meu espírito humano pagão, que nasceu pagão, ou com o espírito do demônio. O espírito do diabo, ele move a nossa carne. E os pecados da carne, eles vão destruindo a alegria do espírito. Uma pessoa viciada, uma pessoa mundana, uma pessoa longe de Deus, longe dos sacramentos, ela é uma alma triste, desolada, emperreada na sua miséria. O que nós devemos fazer? São Paulo ensina: pedir ao Espírito Santo. E nós não sabemos como pedir, mas abramos o nosso coração e o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza para nos socorrer, para interceder em nosso favor. Orar no Espírito, viver no Espírito, pensar no Espírito de Deus. O Espírito de Deus produz em nós o amor. Se eu pergunto, o que mais nós precisamos na igreja, senão o amor? A igreja, ela é obra do Espírito Santo. A igreja não é do Papa Leão, nem dos bispos, nem dos sacerdotes, nem dos diáconos. Mas nós, bispos, padres e diáconos, transitórios e permanentes, devemos cuidar da grei, da igreja do Senhor. E devemos ser a expressão mais viva do amor, da compreensão, do auxílio ao Espírito Santo, para que a igreja seja o que Deus quer, não o que nós queremos. Para que a ação pastoral, o nosso apostolado, não seja o que a gente quer, mas o que Deus quer. Se assim nós fazemos, nós vamos atender aquela graça que Jesus prometeu no Evangelho de hoje: jorrarão rios de água viva. Deus vai jorrar em nós. Vocês que recebem a crisma, vocês que hoje comungaram pela primeira vez, recebendo os sacramentos, é água viva que está jorrando. Porque o grande resumo da nossa vida está ali, como nós vemos no túmulo do Monsenhor Zezinho, na morte. A morte, ela quebra todas as vaidades do coração humano, todo orgulho, toda vaidade,
tudo que não presta. A morte, ela coloca o limite na nossa vida e nos coloca diante do resumo da nossa existência. Todos nós, ninguém pode esquecer disso. Precisamos ter no coração esta consciência viva da necessidade do Espírito Santo em nós. Vocês que receberam os sacramentos, vocês são chamados a permanecer na igreja, na sua comunidade, a ajudar nas coisas da igreja, a buscar o amor de Deus, a crer cada vez mais que o Espírito Santo move os nossos corações. É um momento bonito. A crisma, a comunhão, são sacramentos muito fortes que completam a nossa iniciação cristã. O batismo, a crisma e a santa comunhão são os sacramentos iniciais da vida de quem aderiu à obra de Cristo. E eu desejo a vocês que vocês cresçam na comunidade, como bons católicos. Nós precisamos ter essa consciência de ser bons católicos, conhecer a igreja, ler o catecismo da igreja, pesquisar as coisas da igreja, os mandamentos, as virtudes, os pecados. Precisamos tomar consciência disso sempre e ter uma vida de oração, de adoração ao Santíssimo, de recitação do nosso terço, da vivência do amor entre nós e da humildade. A humildade é a marca que deve estar no coração de cada cristão. A humildade, humus, vem da terra, vem do barro. E nós viemos, o nosso corpo, da terra. E a quarta-feira de cinzas nos lembra que nós devemos entender que somos pó e ao pó nós vamos voltar. Quem tem o Espírito Santo não sente tristeza, mas uma profunda alegria de ser batizado. Porque o batismo é a luz de Deus que penetra as trevas do nosso coração. E o batismo que nos trouxe essa luz precisa ser alimentado com este óleo santo, que é o Espírito Santo, a Eucaristia, para que a luz que nós recebemos no batismo nunca se apague. Que a veste branca do batismo nos acompanhe até a nossa morte. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, e Senhora Santana, padroeira desta paróquia, nos ajude a viver bem a nossa fé católica, hoje e sempre e até na hora que Deus nos chamar deste mundo à sua glória. Amém.